Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Então a gente está aqui sempre, né, de segunda a sexta, logo depois do radar. O programa começa logo depois do radar. Termina a boa música do radar e a gente entra no ar para falar de vários assuntos, entre eles direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, comercial e imobiliário. São esses os temas principais do nosso programa que nós tratamos diariamente aqui na TVE. Tratamos através das perguntas que vocês mandam para a gente. A gente pergunta, vocês mandam a pergunta, a gente faz a pergunta e o telespectador, o profissional que está aqui responde para a gente. Tá bem? Vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem também telefonar para 3230 1530 ou então mandar um WhatsApp para o prefixo 51 e o telefone 985-946-773. Tá bem? Então vocês mandem as perguntas para cá, porque a gente vai responder a todos. Não fica nenhuma pergunta sem responder. Às vezes a gente demora um pouquinho mais, porque são muitas as perguntas, né? Mas a gente podendo responde todas na hora. Tá bem? Hoje nós vamos tratar de direito comercial e nós vamos falar de um assunto extremamente importante, tá bom? E eu quero dizer para vocês, antes de anunciar os convidados do programa de hoje, de que esse programa pode ser assistido no YouTube também. Vocês só entram lá e colocam Consumidor em Pauta e vocês já vão assistir no YouTube ou então às 7 horas da manhã, que é quando a gente reapresenta esse programa aqui na TVE. Tá bem? Então, não esqueçam, são essas duas oportunidades que vocês têm. E diariamente a gente coloca o programa no YouTube também. Os participantes do programa de hoje: Evanir Aguiar dos Santos, contador e mestre em economia. Boa noite, Evanir. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Vitor Freiberg, diretor do Instituto Social Pertence. Boa noite, Vitor. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que bom. O programa de hoje vai tratar sobre doações dedutíveis do imposto de renda das pessoas físicas jurídicas. Tá bem? Olha, está chegando o fim do ano, a gente tem que fazer imposto de renda, recomendo a todo mundo que faça, procure um especialista se não sabe fazer sozinho, mas eu recebi bastante material aqui que o Vitor a gente fez a gentileza de me trazer, lá do Instituto Pertence, e inclusive um CD de um espetáculo que eles fizeram. Lamentavelmente o nosso tempo é muito curto aqui, a gente não pode falar muito, mas eu tenho bastante material aqui para mostrar para vocês, se vocês quiserem ver. Está aqui, eu vou falando, dentro do possível, eu vou falando para vocês sobre o material que eu recebi. Mas, Vitor, eu gostaria de saber o seguinte: o que é e qual a finalidade do Instituto Social Pertence? E queria saber também se ele se beneficia de algum tipo de doação. Vamos lá. O Pertence, o nome já diz tudo. Pertencer a um grupo, pertencer à sociedade. Tá. Nós somos um clube para pessoas com deficiência intelectual. O objetivo é tirar eles de casa, tirar da superproteção da família e oferecer para eles oportunidades. Oportunidade de criar histórias. Todos nós queremos contar uma história. E os jovens com deficiência têm o mesmo direito, a mesma vontade e a mesma necessidade de ser feliz. Essa história ela começa com a Sarita, cofundadora do Pertence, diretora, que há muitos anos atrás ela começa a colocar no carro dela jovens com deficiência intelectual e leva para passear. Esse grupo aumenta, nossa vontade de que mais jovens com deficiências possam ter histórias para contar. Essa história, esses projetos multiplicam e hoje em dia o Instituto Social Pertence um braço social do clube, no qual pessoas com deficiência intelectual que muitas vezes não têm condições de pagar o transporte, materiais, uma equipe multidisciplinar, conseguem se aproveitar de muitas atividades como teatro, dança, música, enfim, vários clubes de oficinas durante a semana e passeios nos finais de semana.
E como é que as pessoas podem colaborar com o Instituto lá? Como é que realiza doações para o Instituto Pertence? Nós temos 3 frentes que a gente diz que nos ajuda muito. Primeiro, pela Lei Rouanet, que através do incentivo à cultura, o Pertence acredita que a cultura, a arte, é um agente de transformação para as pessoas, e principalmente para as pessoas com deficiência intelectual. Então, através da Lei Rouanet, as pessoas conseguem doar sem gastar nada. Né? Através, o Evanir vai explicar um pouco melhor depois, mas faz uma diferença enorme na vida dos jovens com deficiência e também na família dela. Às vezes a gente pensa que a gente tem que doar muito, mas uma pequena doação, às vezes, muda a vida desses jovens. Então, tanto por leis de incentivos, como por doações espontâneas, e também as pessoas doarem tempo e habilidades como voluntários. Que bom. Evanir, ele falou aqui que pode explicar melhor as coisas, mas eu quero saber também o seguinte, antes da gente entrar mais no que a gente pode fazer pelo Instituto Pertence. O que são as doações com incentivos fiscais? Muito bem. As doações com incentivos fiscais é um instrumento governamental que visa estimular que instituições com finalidades assistenciais, educacionais, culturais, se usufruam através de benefícios oferecidos para as pessoas que fazem essas contribuições, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Então, é uma forma de um incentivo governamental para que as instituições, para as pessoas físicas, contribuam diretamente para aquelas instituições que elas se identificam, da sua comunidade, voltadas para iniciativa social, cultural, educacional, de saúde, esportivas, entre outras. Então, é uma forma que o governo estimula as instituições e pessoas físicas a fazerem contribuições diretamente a essas instituições que elas acreditam. Então, é uma grande forma de angariar recursos para essas instituições. Instituições que fazem, o Vitor me trouxe aqui um CD, isso aqui é de um CD de um espetáculo, né? Um espetáculo chamado Todo Mundo Tem um Sonho. Todo mundo tem um sonho. Que sonho é esse e que espetáculo é esse? É literalmente um espetáculo. Os jovens com deficiência estavam realizando oficinas de teatro, dança e música. E com o tempo a gente percebeu que eles poderiam ir muito além. Por que olhar pelas dificuldades? O Pertence, a gente acredita que temos que olhar pelas habilidades. Então, a partir dos nossos profissionais, uma equipe multidisciplinar maravilhosa, percebemos que esses jovens poderiam se apresentar. Esse sonho aumentou muito. Numa aula de teatro, tudo começou com um jovem com síndrome de Down que ele não verbaliza. E a professora perguntou, qual é o teu sonho? O que tu quer ser quando tu crescer? E ele imitava um palhaço. Sim, ele queria ser um palhaço. E no espetáculo, ele tem uma cena que dura 5 minutos, uma cena maravilhosa, onde ele é um palhaço no palco. É um dos momentos talvez mais emocionantes no espetáculo. E esse espetáculo, ele foi realizado no ano passado no Teatro Dante Baroni, com 77 jovens com deficiência intelectual em cima do palco. Imagina uma equipe multidisciplinar, voluntários que precisam acreditar nessa causa para realmente conseguir fazer com que isso aconteça. E a partir desse espetáculo, neste ano, o Festival Porto Alegre em Cena, um festival internacional, convidou o nosso grupo para se apresentar com mais de 100 jovens com deficiência em cima do palco. Que maravilha, eu vou mostrar esse CD maravilhoso, que eu tenho certeza, eu não assisti, mas tenho certeza que deve ser maravilhoso. Eu vou mostrar para uma sobrinha que eu tenho, que tem síndrome de Down também. Tá? Então eu tenho certeza absoluta que ela vai adorar. O Nelson Cordone, o Evanir, ele mora na cidade de Viamão, e ele pergunta o seguinte, como funcionam essas doações de incentivos fiscais para as empresas e como podem ser realizadas as deduções? Muito bem, Nelson. Bom, essas deduções elas são feitas através do regulamento de imposto de renda, que traz, então, a permissão que se faça essas deduções. Então, temos ali algumas formas de dedução, mas a principal é a escolha de uma instituição que tem, então, um desses projetos aprovados por uma dessas leis, porque é necessário, diga-se de passagem, não apenas fazer a doação, tem que ser
de projetos aprovado por alguma das leis de incentivo. Isso permitirá, então, a dedução desta despesa. Tem algumas despesas que são dedutíveis do imposto de renda, algumas delas é permitido deduzir das despesas e, desta forma, também deduzir do seu imposto de renda. O grande detalhe é que das empresas que são tributadas pela forma de tributação do lucro real. Então, essas empresas tributadas pelo lucro real, que é uma das formas de tributação que a gente tem, elas sabem aproximadamente o seu lucro e, com isso, elas podem realizar uma projeção, então, do quanto é possível fazer, então, em doações para essas leis de incentivos, não é, para a dedução do imposto de renda e algumas para dedução, inclusive, da contribuição social, porque diminui das despesas. Então, as empresas, conhecendo o seu lucro, já podem fazer uma projeção ali dos seus 6%, né, em alguns casos, que é o maior incentivo, para doar, então, para uma dessas instituições. Ao invés de pagar, então, para o governo federal, já direciona diretamente uma parcela dos seus lucros para essas instituições. Felipe, Vitor, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Vocês têm algum auxílio do governo, algum auxílio do governo estadual, municipal, federal, ou vocês fazem um trabalho exclusivamente voluntário de vocês? Hoje em dia, o Instituto Social Pertence, ele vive das doações das empresas e das pessoas físicas. Por isso, este momento, agora em dezembro, é um momento muito crítico, porque a gente vai juntando uma verba do imposto de renda das pessoas para conseguir viabilizar o projeto A Arte de Pertencer do ano que vem e continuar, né, fazendo essas histórias maravilhosas que eu estou vendo que tu está olhando agora a revista, tem tanta história, pena que a gente tem pouco tempo, mas gostaríamos de contar cada história que realmente muda a vida das pessoas. Eu estou olhando a revista aqui porque eu acabo com muita surpresa e com muita alegria de ver o nome da FM Cultura e da TVE aqui entre os colaboradores dessa revista. E isso nos dá uma alegria muito grande em poder participar de um trabalho tão bonito como o que eles estão fazendo. Mas deixa eu continuar nas perguntas aqui, o que eu vou fazer, eu tenho que fazer as minhas perguntas, né? O Felipe Anger, aqui de Porto Alegre, ele diz que tem uma empresa do Simples, Evanir, e ele pergunta se ele pode abater do imposto devido e se há limites de dedução. Bom, Felipe, infelizmente, as empresas optantes do Simples, assim como aquelas optantes do lucro presumido, que seguem uma outra legislação, elas não têm essa oportunidade de deduzir, então, do seu imposto devido. Mas, como é uma questão social, elas podem, e aí, dependendo muito dos objetivos sociais, destinar uma parcela do seu lucro para essas instituições, mas, infelizmente, elas não poderão deduzir essas doações lá do imposto devido, porque atinge apenas as empresas do lucro real. Eu quero saber, Vitor, sobre a arte de pertencer, que eu estou vendo um folheto aqui, tem uma foto maravilhosa aqui de um Felipe, esse é o Felipe. Esse é o Felipe. Que eu estava te contando antes. Que coisa maravilhosa, o que queria ser palhaço. A arte de pertencer, o que é a arte de pertencer? A arte de pertencer é o carro-chefe do Instituto Social Pertence, um projeto pela Lei Rouanet, que beneficia hoje mais de 70 pessoas com deficiência intelectual. Ele oferece 120 vagas, oficinas de teatro, dança e música. E a partir deste projeto que nós conseguimos, 2 anos seguidos, realizar estas apresentações. Tá, e esse ano vocês está me dizendo que vocês estão no Porto Alegre em Cena, é isso? Nós nos apresentamos no Porto Alegre em Cena e agora nós estamos quase finalizando o ano com as oficinas, com as atividades, que elas não param. A gente só para entre Natal e Ano Novo, e já preparando as próximas aventuras. A equipe, a diretora de espetáculos, nossos professores, eles querem mais, eles querem novos espetáculos. A gente tenta dar uma freada, porque realmente, para colocar 100 jovens com deficiência em cima do palco, mas o resultado é maravilhoso, não tem trabalho mais compensador, porque depois de tudo isso tu vê que tu mudou a vida dos jovens. Por isso que essas doações são tão importantes, porque realmente muda a vida do jovem e da sua família.
E o Ivanir está dando aqui os caminhos, né, para a gente chegar lá e ajudar o Instituto Pertence. A pergunta agora, Ivanir, é do Diego Oliveira, que mora na cidade de Alvorada. Ele quer saber como funcionam essas doações para pessoas físicas e como abater no imposto de renda. Muito bem, então falamos primeiro sobre as empresas, então as empresas de lucro real, e agora vamos falar de como as pessoas físicas podem então fazer essas doações. Há basicamente dois momentos para fazer essa doação. O momento é durante o ano, que está findando agora até o dia 31 de dezembro, e o segundo momento é diretamente na declaração de imposto de renda. Neste momento, então eu trouxe aqui alguns exemplos para nós, é possível escolher então um projeto, uma instituição, ou mesmo uma instituição aprovada aqui pelo FUNCriança, por exemplo, que eu trouxe aqui da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que traz uma lista de projetos aprovados pelo FUNCriança, onde é possível fazer a escolha deste projeto, gerar aqui mesmo esse boleto, destinar a este fundo e a Prefeitura, então, fará a destinação para essa instituição. Temos o Conselho Municipal do Idoso, também é possível escolher um projeto, realiza a escolha, gera esse documento, faz o depósito. Eu ainda trouxe, por fim, aqui... Eu só não sei porque que o Ivanir, quando falou em idoso, ele olhou para mim. Mas bom, mas deixa você falar, isso é outra coisa. E também temos a Lei Rouanet, não é? Onde é possível escolher, no antigo lá, era ainda um Ministério da Cultura, uma Secretaria Especial da Cultura, não é? Escolher um projeto, como no caso aqui que nós temos do Instituto Pertence, um projeto. Então, este fundo, ele define uma conta bancária especialmente destinada para o fundo, onde é possível fazer esse depósito e depois a instituição emite esse recibo. Isto é a forma que permite a dedução de até 6% do imposto devido pelas pessoas que fazem a declaração completa. Infelizmente, quem usa a declaração simplificada, aquela que deduz já 20% das despesas, essas não usufruem deste benefício. Mas as pessoas que têm imposto a pagar e fazem a declaração completa, elas podem até 6% do imposto devido fazer essa destinação durante o ano. Se passar ali 31 de dezembro e ainda quiser fazer uma doação referente a 2019 no imposto de renda lá de 2020, pode fazer diretamente na declaração, mas aí o percentual é de 3%. 3%. Então, 6% até dezembro, escolhe uma dessas formas de fazer a doação e 3% diretamente na declaração de imposto de renda. Vocês têm alguma sede, algum lugar onde vocês ensaiam, onde vocês se apresentam, onde as pessoas possam procurar e conhecer o Instituto Pertence? O legal é que é um projeto aqui de Porto Alegre. Então, as doações ficam aqui, para a nossa sociedade. Nós ficamos no bairro Partenon, na rua Gonçalves Ledo, 473. Nós temos uma casa no qual nós realizamos as atividades. Muitos ensaios para o espetáculo, principalmente, aconteciam em diferentes teatros parceiros da cidade. E quem quiser vir conhecer, a casa está sempre de portas abertas. A gente sempre diz que quem acaba doando não é só dar o dinheiro, né? Não é só depois receber o recibo de mercenato e declarar. Ele faz parte da família Pertence. Ele recebe relatórios, ele recebe fotos, ele recebe vídeos. Nós realmente queremos que todo mundo faça parte da família Pertence e dessa transformação. E muita gente procura vocês? Olha, gostaríamos que cada vez mais gente nos procurasse. Mas sim, o Pertence ele tem as suas redes sociais, podem nos procurar no site, tem relatórios no site também, e ali mostra todos os contatos, todos os caminhos, e cada vez mais essa corrente do bem ela vai aumentando e o Pertence vai ficando conhecido. Acredito também pela seriedade do nosso trabalho e porque realmente a gente faz a diferença na vida dessas pessoas. Esse programa de hoje está me deixando muito feliz porque eu estou ouvindo um monte de coisas boas aqui. A pergunta é do Norton Couto, aqui de Porto Alegre. Ele quer saber, Ivanir, se há limites para deduções. Sim, Norton. Há limite sim, como eu havia comentado, na pessoa, tanto na física quanto jurídica, temos um limite de 6% do imposto de renda devido.
Se realizado durante o ano, então as pessoas físicas têm o limite de 6%, e se realizado diretamente na declaração de imposto de renda, se ela porventura esqueceu de fazer a sua doação durante o ano, mas ainda tem imposto a pagar, ela pode fazer direto no programa da declaração de imposto de renda, onde tem um local específico para fazer a doação, indicar o município, não é? Então esse valor, esse recurso ficará no seu município. E aí tem um detalhe interessante que eu gostaria de citar, que é o seguinte: mesmo a pessoa tendo um valor a restituir, ela ainda pode ter a chance de fazer a doação. Como assim? Por exemplo, se na declaração deu um imposto a pagar R$10.000 e ela tem a restituir R$5.000, significa que ela pagou 5. Então ela pode calcular o 3% destes 5.000, que daria 150, e fazer o pagamento até o último dia da entrega da declaração, e ela vai restituir os 5.000 mais os 150. Então muitas pessoas que pensam, mas eu tenho imposto a restituir, então eu não posso doar. Não, ainda assim pode destinar 3% do imposto devido, porque restituir, a não ser que restitua tudo, mas se ela vai restituir uma parte, a diferença ela pagou de imposto. O próprio sistema já calculou quanto. Que coisa boa. Nós estamos chegando quase no finalzinho do programa. Eu gostaria de saber, então, do Vitor. Eu não sei, é Vitor. É que eu fico... Felipe. Estou tão feliz hoje aqui no Pertence, tá? De ver essas coisas tão maravilhosas que ele acaba de nos contar, que eu gostaria de saber o seguinte, Vitor, para a gente dar um fim na tua participação aqui no programa. Muitas pessoas com deficiência ou coisa parecida participam desse espetáculo de vocês, e como é que elas fazem para chegar lá? Então, a pessoa com deficiência intelectual, e também temos pessoas com deficiência física, ela procura um espaço. Vocês têm mais pessoas o nosso foco é pessoa com deficiência intelectual. E também com a física. Elas procuram um espaço diferenciado. Então, o Pertence, ele não é uma escola nem uma clínica, é um clube, né? Então, nesse espaço de lazer e sociabilização, e nesse braço cultural do Pertence, que é o projeto Arte Pertencer, que a partir dali vem o espetáculo Todo Mundo Tem um Sonho, a partir dali nós criamos um grupo chamado Fábrica dos Sonhos, né, que são jovens artistas com deficiência intelectual. Eles procuram um espaço diferenciado, e o Pertence, então, procura oferecer para eles. E as pessoas que frequentam o Pertence acabam participando desse espetáculo. Ou o grupo Fábrica dos Sonhos, que é o nosso grupo cultural, ou o Pertence como um todo, como aconteceu no espetáculo Todo Mundo Tem um Sonho. Evaneiro, eu queria saber o seguinte: está chegando o fim do ano, logo em seguida vai chegar a época de fazer os balanços, as declarações de renda, essas coisas todas. O trabalho de vocês aumenta muito? As pessoas demoram muito? As pessoas têm uma preocupação grande com o imposto de renda ou não? Bom, imposto de renda. Certamente a gente voltará a falar mais sobre isso daqui a pouco. Com certeza absoluta. Essa é uma época, sim, importante, mas principalmente o início do ano, janeiro, fevereiro, é uma época, então, que as empresas, principalmente, estão aí fazendo o encerramento de balanço e também projetando o seu ano. E aí já destinando lá os seus recursos para as doações. Isso, para as doações. Exatamente. Então, a partir do momento que se encerra um ano, já é possível fazer a projeção para o próximo e definir esses valores aí das doações incentivadas aí. As pessoas físicas, o meu aconselhamento é que durante todo o ano fiquem juntando toda essa documentação de doações, principalmente comprovação. É importante não apenas fazer a doação, né, Vitor? Nós estávamos conversando anteriormente, algumas pessoas doam e não vão buscar o recibo, depois a Receita Federal pede, tem que ter o recibo da instituição, da Lei Rouanet, para comprovar aquela dedução e depois não cair numa malha fina. Então está. Nós, lamentavelmente, estamos chegando ao final do programa. A gente tinha um monte de coisa para conversar aqui e queria falar tanto sobre o Instituto Pertence e sobre essas informações importantes que a Ivanir Aguiar nos trouxe. Mas eu quero agradecer muito a presença do Ivanir Aguiar dos Santos aqui, que é mestre em Economia, e convidá-lo para que venha sempre, volte sempre aqui ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria, além de parabenizar, de convidar o Vitor Freiberg
do Instituto, diretor do Instituto Social Pertence, dar a ele os parabéns e dizer que nós estamos aqui de portas abertas, que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade e sempre que convidarem, o Pertence estará aqui. Obrigado. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e esse programa volta na sexta-feira. Lembrando a todos vocês que ele começa às 6h30 e termina às 7h da noite, diariamente de segunda a sexta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Thank you.